E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje é 24 de agosto de 2025. Eu acabei de terminar minha terceira semana do internato e achei aqui minha agendinha de 2022, que foi onde eu fiz os rascunhos da primeira ideia que eu tive quando eu comecei o canal, que é como conciliar a rotina da faculdade de medicina com a vida cristã. Então era uma série de 4 vídeos que eu tinha planejado. Eu só fiz o primeiro, né? Mas tá aqui o rascunho do segundo vídeo. Eu peguei e coloquei umas coisinhas a mais aqui também, apaguei outras. E vou seguir com essa ideia antes de terminar, antes de começar alguma coisa nova. Então o vídeo de hoje vai ser sobre estabelecer prioridades, colocando Deus como primeiro lugar na nossa vida. Certo? Então, a gente precisa partir de um determinado ponto. Que ponto é esse? A gente falou no primeiro vídeo, lá em 2022. Deus não chama pessoas desocupadas, mas por outro lado, Deus também é o Senhor da minha vida e deseja que a minha ocupação não me roube dele, certo? Deus sabe, Deus entende que eu tenho várias coisas para fazer, mas ele ainda precisa ser a prioridade de tudo que eu faço. Então, eu acredito sim, continuo acreditando que, por exemplo, os nossos desígnios, grande parte deles é o próprio Senhor que nos dá. Então, o nosso trabalho, nossa família, faculdade. A faculdade mesmo, assim, é um próprio presente de Deus, é um desígnio, é uma atividade que Deus nos deu, certo? Só que ela toma grande parte do nosso tempo. Isso é uma verdade. Então, das 8 às 12, das 14 às 18, e às vezes de noite, e às vezes sábado, e sei lá, domingo também, em algum momento da vida, vai tomar, entendeu? Porque vai só crescendo as nossas responsabilidades, né? Só que eu também preciso entender que se eu não colocar Deus como primeiro lugar da minha vida, se eu não tratar Ele como prioridade, vai chegar um tempo onde possivelmente eu nem seja mais cristão, ou possivelmente eu seja um cristão desviado, ou que eu seja até um cristão frustrado. Porque assim, cara, uma coisa que acredito muito é que Deus nos deu os propósitos para a gente cumprir. Cada um de nós é diferente, cada um de nós é diferente das 8 bilhões de pessoas que tem nesse mundo, certo? E Deus nos fez de uma maneira única. E acredito que grande parte da nossa felicidade vem desse lugar de ser o que Deus nos chamou para ser, de nos tornar aquilo que Ele sonhou que nós fôssemos. Só que o propósito vem de Deus, a energia para cumprir esse propósito vem dele também, as instruções, a alegria, a paz, o dinheiro, tudo vem dele, certo? E se você deixa de andar com Deus, você corta, certo? Você corta essa conexão que você tem com Ele, você corta esse canal que você recebe dele, tudo que você precisa para fazer isso. E aí você nem cumpre o seu chamado, nem glorifica o nome de Deus e pode terminar até pior do que como você começou. Então eu acredito que se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você não quer esfriar espiritualmente, porque você não quer desobedecer a Deus, porque você não quer se afastar da sua presença, certo? E aí você também precisa entender que precisa então colocar a Deus como primeiro lugar, como prioridade na sua vida. Dito esta introdução, então a gente precisa partir de algum lugar. E que lugar é esse? Primeiro, eu preciso saber onde está a minha prioridade atual. Tipo assim, no ranking na minha vida. Quem é o primeiro lugar, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto. Por quê? Porque isso decide, basicamente, como se fosse uma Fórmula 1, quem chega em primeiro lugar ganha mais pontos, quem chega em segundo ganha menos pontos que o primeiro, mas mais que o terceiro, até que em algum lugar, até que em algum momento, a determinada posição deixa de receber pontos. E na nossa vida, que pontos são esses? São os nossos recursos. É o nosso tempo, que cada um de nós só tem 24 horas por dia, não importa o que você faça, só vai ter 24 horas por dia. É a nossa energia, que não importa o que você faça também, ela vai ser limitada, então a gente pode aumentar a nossa quantidade de energia de acordo com o nosso nível de atividade física, de acordo com a nossa saúde, mas mesmo que você seja o super-homem, em algum momento você vai precisar dormir para poder renovar as suas forças. Nosso dinheiro também é um recurso que nós temos, então dinheiro uns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem em alguma medida. E dinheiro é interessante também porque você percebe que se uma pessoa quer comprar alguma coisa, quer fazer uma viagem, sei lá, uma coisa que é caríssimo se torna super barato. Então, a forma como a gente vê as coisas faz as coisas se tornarem fáceis, certo?
vamos continuar. E aí eu lembro que uma das coisas que me travou naquele tempo de gravar esse vídeo foi ao observar para onde que é meu tempo, minha energia, meu dinheiro. Eu percebi que, apesar de eu falar que Deus é uma prioridade na minha vida, percebi que ele não estava sendo uma prioridade. Percebi que ele não era o primeiro lugar. E isso me trouxe um seguinte sentimento. Fiquei pensando, cara, se eu nem eu tenho tratado Deus como primeiro lugar na minha vida, como é que eu vou gravar esse vídeo? E eu lembro que foi mais ou menos assim que eu deixei de fazer, que eu deixei de gravar vídeo pro canal. Mas enfim, acredito que todos nós, a gente começa em um lugar e a gente chega em outro, então não quero falar aqui sobre perfeição, mas eu quero que a gente possa se ajudar e chegar junto num lugar onde a gente possa falar, cara, Deus é prioridade na minha vida, certo? Então, depois de fazer esse exercício, de você aí colocar num papelzinho, faz o ranking aí da sua vida. Coloca assim, bem, o primeiro lugar na minha vida é tal coisa, segundo é tal coisa, terceiro é tal coisa, quarto é tal coisa. Aí depois você percebe onde que você gasta seu tempo, você percebe o que você fez nesse final de semana, você dá uma olhada ali na sua conta bancária e vê para onde é que foi a maior parte do seu dinheiro, e você fala, realmente, essa coisa aqui, eu coloquei ela como segundo no meu ranking, mas na verdade ela está em primeiro. Essa outra coisa que eu coloquei como primeiro está em sétimo. E aí depois que você tem esse choque de realidade, a primeira coisa que você precisa fazer então para poder estabelecer prioridade, colocar Deus em primeiro lugar, é decidir. É perceber, se arrepender e decidir. Tá ok. Então, como o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu sigo para o prêmio da soberana vocação. Então, beleza, até aqui, Senhor, infelizmente não consegui, mas agora eu quero me arrepender, quero colocar o Senhor como primeiro lugar na minha vida. E aí, você pode fazer uma oração de arrependimento, você pode, sei lá, fazer alguma coisa aí que decide que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, certo? Tudo da vida parte como uma decisão. E o segundo ponto, você precisa saber se tem alguma coisa que atrapalha você de fazer isso. É claro, a faculdade de medicina atrapalha nós, mas ela é inegociável, né? Por assim dizer, é um propósito de Deus na nossa vida. Então, olha para outras coisas, especialmente aquilo que tange ao seu tempo livre. Porque, bem, faltar na faculdade não é uma opção, né? Pelo menos não deveria ser. Então, observa o seu tempo livre. O que tem te roubado de Deus? O que te impede de dedicar mais tempo a Deus? O que te impede de dedicar a sua energia a Deus? Então, talvez seja procrastinação, talvez seja redes sociais em excesso, talvez seja até academia em excesso, quem sabe? Tudo é possível. Pode ser uma coisa... A gente precisa prestar atenção que as coisas erradas são claramente erradas, certo? Então, nem tô falando aqui sobre você estar em atividades pecaminosas, certo? Mas existem outras coisas que não são pecados, mas que nos afastam de Deus, que nos atrasam, que nos deixam mais pesados na caminhada, que nos tiram o foco da presença do Senhor. Então você precisa aprender a reconhecer isso na sua própria vida, talvez seja uma amizade, talvez seja um lugar que você frequenta, talvez seja uma página que você segue que te instiga a fazer alguma coisa que não deveria, talvez seja um jogo que você gasta mais tempo do que deveria. Enfim, você precisa observar o que é isso na sua vida e cortar. Né? Jesus falou que se a tua mão te faz pecar, corta ela, se teu olho te faz pecar, corta esse negócio também. E aí, em terceiro lugar, mas não menos importante, já que a gente decidiu que Deus é a nossa prioridade, cortou o que nos afasta dele, então agora você precisa pegar esses seus recursos aí e realocar eles de maneira mais inteligente. Então, eu diria que a primeira coisa que você deveria fazer é decidir um momento no seu dia para orar ou para ler a Bíblia, fazer o seu devocional. Ter esse momento todos os dias, especialmente se for numa mesma hora, porque aí você adquire aquele hábito, certo? Você tá ali o tempo todo dia. Você fala assim, cara, 5:30 da manhã de todo dia, eu não sei o que eu vou fazer 6 horas, não sei o que eu vou fazer 6 mas das 5:30 às 6 horas eu vou estar orando, eu vou estar lendo a Bíblia, eu vou estar trancado aqui nesse quarto, vou estar fazendo aquilo que Mateus nos instrui de trancar a porta do nosso quarto e passar um tempo com o Senhor mesmo, porque aquele que nos vê em secreto é o que nos recompensa em público, certo? Você decide fazer isso. E aí, existe uma grande questão. Eu posso cronometrar esse tempo? Bem, acredito que se nós fôssemos pessoas que têm muito tempo livre e tal, que a gente não dedica tempo a Deus porque somos
por assim dizer, vagabundo, porque somos desocupados, acredito que aí você deixa o tempo rolar. Mas pra gente que, por exemplo, você tem um horário para chegar, você tem um horário para sair, você precisa ter um horário para dormir, você precisa de uma boa noite de sono. Então, acredito que sim, esse tempo pode ser cronometrado. Então, você vê aí quanto tempo você tem, se você vai acordar mais cedo, se você vai dormir mais tarde. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é orar pela manhã, porque aí já me acorda, né? E na oração você precisa estar 100% presente. E pela noite eu gosto de usar aquela regrinha 3-2-1 das higiene do sono para já também me preparar para dormir e também ter um contato com a Bíblia. Então, 3 horas nessa regra, né? 3 horas antes de você tirar a alimentação, 2 horas antes de você tirar a água e 1 hora antes de dormir, você tira as telas. E aí o que você faz? Você vai lá, lê sua Bíblia, lê um livro que te aproxima de Deus, ou lê alguma coisa que vai ser interessante para sua vida, né? E aí você pode fazer isso, mas independente de qualquer coisa, você precisa de ter um tempo todo dia com Deus. E ainda que não seja a maior parte do seu dia, você precisa estar presente ali 100%, sabe? Você precisa ser intenso e de verdade vai ser aqueles 30 minutos, aqueles 20 minutos que vai dar significado para todas as outras coisas que faz na sua vida, que vai trazer mesmo aquele senso de propósito, falar assim, cara, eu não vivo nessa vida por acaso, não estou indo para esse estágio por acaso, Deus está lá comigo, eu sou um instrumento do Senhor. Você se torna mais consciente da vontade de Deus, da presença de Deus na sua vida, e de que as palavras que saem da sua boca são, de fato, uma ferramenta para Deus usar para abençoar outras pessoas, que o estudo que você faz não é em vão, que as coisas que você prescreve, enfim, as coisas que você faz tem sentido, tem propósito, que foi Deus que te deu esse propósito. Bem, em terceiro lugar, eu gostaria de dar dicas extras. Primeira dica extra. Se você quer se dedicar a Deus, se você quer tirar esse tempo para Deus todos os dias, você precisa então ter uma boa gestão de todas as coisas que você faz. Então, cara, o que você faz no seu tempo livre? Eu tenho que me dedicar à minha família, não sei o que, tenho que ir para academia, tenho que assistir não sei o que. Bem, se você quer dedicar tempo para Deus e você não quer que isso atrapalhe outras coisas, porque, bem, existe um lugar onde você busca Deus e você estuda, certo? Porque estudar é uma obrigação nossa, ok? Então, uma coisa não é para atrapalhar a outra. O estudo não é para atrapalhar Deus, porque foi Deus quem te deu o estudo. Mas, por outro lado, também não é para você deixar de estudar, porque, enfim, entendeu? Em Deus a gente tem um lugar, um ponto certo para fazer todas as coisas. Isso é maravilhoso, ok? Então, a gente tem que partir desse princípio e, bem, se eu quero me dedicar mais a Deus, eu também preciso fazer isso com inteligência. Eu preciso organizar o restante da minha vida, cortar aquilo que precisa ser cortado, diminuir o que precisa ser diminuído, para poder ter tempo para eu dar para Deus, certo? Então, essa é a primeira dica extra. A segunda, não busque a perfeição. Vai ter tempos na vida onde a gente vai ter menos tempo mesmo. Pode ser um ciclo, um rodízio, pode ser um mês, pode ser um semestre inteiro, pode ser um ano. E, bem, se você não orar todos os dias, você vai, como a gente está falando, você vai esfriar, você vai desviar, você vai se tornar frustrado, você vai perder a consciência de Deus na sua vida e você não quer isso. Então, não busque a perfeição. Se não for 1 hora, então não valeu. Não. Quanto tempo você tem por dia? É 10 minutos? É 15? É 20? É no trânsito? É na hora do almoço? É quando você vai dormir? É de madrugada? Faça o que você puder fazer de melhor. Apenas tenha esse momento todos os dias com Deus, certo? Não existe uma regra aqui. Apenas faça como, seja fiel, faça da melhor maneira como você queira fazer. Porque fulano de tal lê 5 bíblias, não sei o que, e canta, ele lê a Bíblia em grego, não sei o que. Não, o seu devocional é o seu momento com Deus, certo? Fulano de tal tem um momento dele, você tem um momento seu, ok? E um terceiro ponto também é uma coisa que eu chamei de off-season. Se por um lado a gente tem momentos onde a gente está mais ocupado, por outro lado a gente também tem momentos como as férias, que a gente está mais livre. Então uma coisa que eu aprendi no começo desse ano é que Deus trabalha conosco em ciclos, em fases. Então, que tal você procurar entender qual a vontade de Deus para aqueles próximos 6 meses? Que tal você procurar entender a vontade de Deus para aquele ano? Então, toda vez que você tiver um tempo livre, é interessante que você tire, 1 semana, 3 dias, 5 dias, faz um jejum, tenta descobrir a vontade de Deus, passa mais tempo em oração, passa mais tempo lendo a Bíblia, se dedicando ali, adorando na presença.
E é instantâneo, Deus vai derramar sobre você a vontade dele para sua vida. É uma coisa que eu tenho experimentado, achei bem interessante. Eu fiz isso em janeiro, fiz agora antes de voltar às aulas. Eu também percebi que posso fazer isso, sei lá, no primeiro domingo do mês, que é um tempo que eu tenho livre. Então, de manhã, eu posso tirar esse primeiro domingo da manhã para orar, para servir a Deus em jejum ali e tal. Conhecer o que Deus quer que eu me dedique naquele mês, certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Estabeleça a prioridade, coloque Deus como primeiro lugar na sua vida. Deus foi quem te deu essa tal medicina. Deus foi quem te deu esse negócio que te ocupa o tempo, certo? Mas Ele também quer ser o primeiro lugar na sua vida. Dá para você fazer as duas coisas. E dá para você fazer as duas coisas muito bem. Talvez eu ainda não consiga fazer as duas coisas muito bem. A gente está crescendo junto. Mas é possível, certo? E a gente precisa continuar. Ninguém começa perfeito, ninguém começa maravilhoso. Todo mundo começa de um ponto. Às vezes uns começam melhor que outros, mas o destino é a gente não desistir. A gente tem que continuar, certo? E se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Um beijo no seu coração. Tchau.